Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa coletânea de ensaios incrível que usa a psicologia para iluminar as experiências de mulheres negras. É um convite, na verdade, para a gente aprender a enxergar no escuro. A obra já começa com essa citação impactante da Zora Neale Hurston, que define o tom de tudo que vem a seguir. A ideia é justamente essa: olhar para a escuridão, para aquilo que é ignorado, e encontrar um significado profundo ali. E aí, a editora da coletânea, Sharon D. Johnson, lança uma pergunta que parece simples, mas é super provocadora. Ela quer saber por que as psicólogas negras se sentam juntas. E a resposta dela vira tudo de cabeça para baixo. Não é sobre separação, gente. É um ato radical de amor. É sobre criar um espaço seguro num campo que, nas palavras dela, sempre foi eurocêntrico de ponta a ponta. Então, essa é a grande premissa do livro. Colocar a experiência negra no centro da conversa não é só uma escolha, é um ato de amor, uma necessidade, especialmente num campo como a psicologia, que muitas vezes simplesmente finge que essa experiência não existe. E para começar esse trabalho, antes mesmo de olhar para dentro, as autoras dizem que é preciso encarar o que vem de fora. É sobre confrontar todas aquelas projeções e estereótipos que são jogados sobre elas. Ok, então vamos direto ao ponto. Uma das primeiras coisas a serem desmanteladas é um dos mitos mais nocivos que existem, o da mulher negra raivosa. A doutora Sherry Sims Ellen vai lá na raiz do problema, sabe? Ela mostra que esse estereótipo da mulher negra raivosa nasceu dessa caricatura, a Safira. Basicamente, foi uma ferramenta criada historicamente para transformar a raiva legítima em doença, em patologia e, claro, para calar a voz dessas mulheres. E olha que interessante essa comparação. Fica escancarado um padrão duplo, né? Quando a raiva vem de uma mulher negra, ela é vista como um problema, um descontrole. Mas quando vem de outros grupos, aí ela é o poder executivo da justiça, um sinal de coragem. É a mesmíssima emoção, mas tratada de formas completamente opostas. Então, a proposta aqui é genial. É parar de ver a raiva como uma doença e começar a entendê-la de outra forma. Como diz Pam McAllister, quando essa raiva se junta com a compaixão, ela se transforma numa força poderosa, uma força capaz de fazer uma revolução. Certo. Depois de quebrar esses mitos que vêm de fora, o foco muda. Agora, o trabalho é interno. É sobre resgatar, reivindicar o próprio eu, a própria identidade. E a doutora Patricia Taylor traz uma história que, infelizmente, é muito comum. Ela fala sobre como o ambiente de trabalho muitas vezes manda uma mensagem bem clara e bem cruel, a de que a pessoa não é suficiente. E a análise que ela faz disso é brilhante. Ela vai na origem da palavra suficiente. A raiz da palavra tem a ver com alcançar juntos, algo coletivo. Só que a gente perdeu completamente esse sentido, né? A gente trocou por uma medida individual, solitária, que parece que nunca dá para alcançar. Para lidar com isso e retomar as rédeas, a doutora Taylor usa uma técnica fascinante chamada diálogos imaginais. É como se ela criasse um diálogo interno na imaginação para confrontar essas pressões externas. É uma forma de honrar a própria autoridade, de se nutrir de autorrespeito e, no fim das contas, transformar o conflito em clareza. Beleza, então com esse trabalho interno de fortalecimento acontecendo, a pergunta que fica é: como isso se expande? Quais são os caminhos para uma cura que seja coletiva? E o livro aponta várias direções. Tem a caminhada medicinal da doutora Alisa Ordunha, que usa a natureza e as cosmologias africanas para curar traumas. Tem a resistência criativa, que a doutora Marcela de Vos fala, com projetos como o Alchemy Inc., que usa mitologia e percussão para dar um senso de propósito para jovens negros. E, claro, tem o resgate da história, usando a tradição oral e a contação de histórias para curar uma memória cultural que foi fragmentada. Tudo isso nos leva, talvez, ao ponto mais profundo e até surpreendente do livro, a ideia de que a verdadeira revolução, a mudança de verdade, acontece num lugar que a gente nem sempre olha. A doutora Johnson faz uma análise ousada. Ela diz que até um movimento cultural gigante como o Renascimento do Harlem não foi o suficiente. Por quê? Porque ele tentou resolver um problema que era, na sua essência, psicológico, usando apenas ferramentas sociais e artísticas. E aqui está o pulo do gato. É preciso diferenciar duas coisas: inferioridade implícita e inferioridade orgânica. A implícita é a mentira do racismo, aquela ideia de hierarquia que é imposta de fora. Já a orgânica, bom, essa todo mundo tem.
É simplesmente a verdade de que somos todos seres humanos com falhas e imperfeições. O perigo, segundo as autoras, é quando a gente mistura essas duas coisas. Quando todo e qualquer sentimento de inadequação é atribuído só ao racismo, um trabalho interno importantíssimo deixa de ser feito. Acaba se bloqueando o processo de lidar com as próprias falhas humanas, e isso prende a pessoa num ciclo de sofrimento. É exatamente o que o grande W.E.B. Du Bois já dizia. A verdadeira revolução está dentro. A mudança mais profunda, aquela que realmente dura, vem de transformar o nosso mundo interior, a nossa paisagem psicológica. Então, a grande mensagem que fica de Enxergando no Escuro é essa. O trabalho não é só lá fora, desmantelando sistemas de opressão. Ele também é aqui dentro. A luta externa e a cura interna não são coisas separadas. São, na verdade, duas faces da mesma moeda. Uma não vai muito longe sem a outra. E se a verdadeira revolução é interna, a pergunta final é: por onde a gente começa? Bom, essa coletânea dá uma resposta poderosa. O trabalho começa quando a gente passa a ouvir a sabedoria que existe justamente naqueles lugares que foram jogados na escuridão.